Hoje vamos explorar a história que envolve o desaparecimento mais famoso da internet. Um caso intrigante que certamente deixará você com várias perguntas. Nosso foco hoje será o desaparecimento de Lars Mittank, um jovem de 28 anos que desapareceu durante uma viagem com seus amigos na Bulgária. Olá, investigadores enigmáticos! Esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer aos novos inscritos. Sua presença aqui é fundamental. E quero convidar vocês para ficarem até o final, deixar o seu joinha, compartilhar com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Comente também quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. Ativem o sininho de notificações e nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo quando vai sair vídeo novo, que teremos todas as terças e aos domingos. E para quem ainda não se inscreveu, peço encarecidamente que deem uma forcinha aí se inscrevendo para que a gente continue produzindo vídeo para vocês, tá bom? E agora, sem mais, vamos juntos investigar os enigmas desse caso tão misterioso que até hoje traz dúvidas e questionamentos. O que será que realmente aconteceu com Lars Mittank? Ju, roda a vinheta! Lars Mittank nasceu em 19 de fevereiro de 1986, em Berlim, na Alemanha. Na época em que o evento aconteceu, ele tinha apenas 28 anos e trabalhava em uma usina elétrica já há 7 anos. Além disso, ele tinha uma namorada e tinha um relacionamento harmonioso com seus pais. Sua vida era tranquila e com muitos momentos de felicidade, sempre estava rodeado de muitos amigos. Vale destacar que a mãe se chama Sandra e foi bastante mencionada na época do ocorrido. Porém, o nome de seu pai é desconhecido. Os meios apenas mencionam que ele, o pai de Lars, havia sofrido um derrame e após esse evento, Lars passou a ajudar ainda mais os seus pais e sempre os visitava. Em 30 de junho de 2014, ele decidiu embarcar em uma viagem de férias com um grupo de amigos, escolhendo Varna, na Bulgária, como seu destino. Mais especificamente, eles optaram em ir para um local conhecido como Golden Sand, famoso em toda a Europa por suas festas noturnas e atividades diárias, como campeonatos de jet ski e jogos de vôlei na praia. Era um destino perfeito para jovens em busca de diversão, mas não era o tipo de lugar que Lars preferia. Ele gostava mais mesmo de férias tranquilas, focadas em esportes, e não era fã desse tipo agitado de entretenimento. No começo, Lars decidiu não ir na viagem. Ele não se sentia atraído por esse tipo de diversão. No entanto, um dos amigos teve um imprevisto de última hora e cancelou a viagem. E como já estava tudo certo, reservado e o pacote de viagem pago, eles sugeriram que Lars fosse no seu lugar. Após argumentarem incansavelmente com ele, colocando em questão sobre sua disponibilidade durante suas férias e a facilidade que ele teria para ir junto com eles na viagem, sem precisar tirar folga do seu trabalho e etc., enfim, eles acabaram convencendo ele a acompanhá-los na viagem. Partiram então no dia 30 de junho e tinham o retorno previsto para o dia 7 de julho, ou seja, eles ficariam lá por uma semana. Ao chegarem em Varna, se hospedaram em um belo hotel 4 estrelas chamado Viva Club Resort. Durante os primeiros dias, o grupo desfrutou da praia, participou de festas e frequentou discotecas. No entanto, Lars não participou de todas as noitadas, pois, como já vimos, esse tipo de entretenimento não era muito a sua cara. Em vez disso, ele aproveitava mais para praticar esportes, como futebol na praia com algumas pessoas, que ele acabou conhecendo por lá mesmo. O futebol era seu esporte favorito, de qualquer forma todos pareciam estar se divertindo bastante, inclusive o Lars. Seus amigos apenas mencionaram que estranharam o fato dele estar comendo pouco. Mesmo que o pacote incluísse todas as refeições no hotel, ele não tomava o seu café da manhã e nas seguintes refeições ele escolhia apenas refeições leves, como sopas e saladas, por exemplo. Durante os primeiros dias das férias, nada de anormal aconteceu, até a noite do dia 3 de julho, quando Lars e seus amigos foram num bar. E esse bar em questão era um sport bar, ou seja, um bar de esportes, que se trata de um local onde os fãs de esporte e também os clientes se reúnem ali para assistir a eventos esportivos na televisão.
Naquele dia especificamente, eles se dirigiram ao local apenas para presenciar um jogo de futebol, pois estava acontecendo a Copa de 2014 naquele ano. Enfim, era uma partida de extrema importância. Estava jogando Holanda contra Costa Rica. Num certo momento, enquanto todos estavam assistindo ao jogo, Lars começa a discutir com outros turistas que estavam no mesmo bar, que eram também alemães. O motivo da discussão era fútil. Aparentemente foi porque 4 rapazes torciam para o Bayern de Munique e o Lars torcia para o Werder Bremen. E eles estavam discutindo sobre qual time era o melhor. E então, em determinado momento, a discussão chegou ao fim. Seus amigos foram os últimos a sair do bar por volta das 4 da manhã. E enquanto eles voltavam para o hotel, um dos amigos de Lars pediu para passar no McDonald's para comprar algo para comer. No entanto, Lars, sendo uma pessoa que era extremamente comprometido com a saúde, praticava esportes e era preocupado com a questão de alimentação saudável, ele não queria comer fast food às 4 da manhã. Então ele decide se separar dos amigos e diz para eles irem ao McDonald's que ele os encontraria no quarto do hotel. Então ele toma a decisão de ir sozinho caminhando em direção ao hotel que estava a cerca de 1 quilômetro de distância. No caminho, Lars é abordado por um grupo de jovens russos que o atacam sem motivo aparente e o espancaram. O motivo real não é conhecido, mas Lars estava convencido de que esses garotos foram pagos pelos turistas alemães com quem ele discutiu no bar anteriormente, pois era fácil encontrar ali alguém disposto a agredir outra pessoa por dinheiro. Após a agressão, Lars retorna ao hotel e liga para sua mãe para contar sobre o ocorrido. Ele sofreu vários golpes e entre esses ele levou um soco na mandíbula, mas o restante dos ferimentos eram todos superficiais, exceto um em particular que o preocupou mais, que foi que sua orelha tinha sido muito machucada. Sua mãe então aconselhou ir ao pronto-socorro para ser examinado, mas Lars relutou e disse que não era necessário, pois eram apenas ferimentos leves e dores comuns devido ao recente incidente. Sua mãe então decide esperar alguns dias até que ele melhore por conta própria. Lars continua suas férias normalmente com seus amigos, mas contou a eles sobre a agressão que sofreu e sua teoria de que os jovens russos foram contratados pelos rapazes alemães com quem ele discutiu no bar. Embora não tenha provas concretas, apenas sua própria teoria, a dor persiste e ele começa a se preocupar com as consequências de voar com uma lesão no ouvido, pois sabia que a pressão durante o voo é intensa. No dia 7 de julho, o dia em que seus amigos deveriam retornar para casa, Lars finalmente decide procurar um médico. Então o médico o examina e descobre que ele possui um tímpano perfurado, proibindo-o categoricamente que ele viajasse assim devido à pressurização do avião, pois poderia causar danos irreversíveis no seu tímpano e sentiria também uma dor intensa. O médico aconselhou Lars a passar por um procedimento cirúrgico e esperar se recuperar antes de viajar, mas ele relutou firmemente e se negou, dizendo que não faria nenhuma cirurgia fora do seu país. Então o médico prescreveu um antibiótico para ele tomar e naquele mesmo dia, após sair do hospital, Lars pegou um táxi e foi até a farmácia mais próxima para comprar o antibiótico prescrito. Mas infelizmente essa farmácia não tinha o medicamento, então ele teve que voltar para o táxi e ser levado a outra farmácia onde aí encontrou o seu medicamento. Lars então chega no hotel e vai falar com seus amigos, que já estão prontos para partir, e informa que não poderá voltar com eles. Eles cogitaram em ficar lá com ele, mas Lars os tranquilizou, dizendo que não se preocupassem, pois ele cuidaria do problema em seu ouvido primeiro e depois partiria então no dia seguinte. Um fato importante aqui é que Lars conseguiu tirar uma foto da caixinha com o nome do antibiótico que o médico lhe receitou, algo que se tornaria importante posteriormente. Era já por volta das 10 da noite quando Lars pediu ao taxista para levá-lo a um hotel barato, onde pudesse passar a noite. No entanto, devido à alta temporada, os melhores hotéis já estavam completamente lotados.
O taxista disse conhecer um hotel que poderia acomodá-lo e decidiu levá-lo até lá. O hotel se chamava Color e ficava afastado do centro da cidade em uma área que Lars logo percebeu que não era muito segura. Havia pessoas suspeitas ao redor e Lars imediatamente reconheceu que aquele não era um lugar realmente agradável. O único ponto positivo é que sua localização era relativamente próxima ao aeroporto, cerca de 15 minutos de carro. E afinal, ele não tinha outra opção, senão passar a noite naquele lugar. Lars então fez o check-in no hotel, foi para o quarto e imediatamente ligou para sua mãe contando que decidiu tratar seu ouvido antes de partir no dia seguinte. Quando ele contou toda a história do que havia acontecido para sua mãe ao telefone, primeiramente no bar e depois sobre o seu encontro com os russos na rua, ele parecia muito assustado e agitado também. Lars pediu à sua mãe que ligasse para o banco, pois ele disse a ela que algo estranho estava acontecendo no hotel, alegando que seu cartão de crédito havia sido clonado. Ele afirmou ter testemunhado atividades suspeitas com o cartão enquanto alguém roubava seus dados e pediu à mãe para cancelá-lo imediatamente. Ele mencionou que o desbloquearia quando chegasse em casa. Ele insiste em dizer a ela que possuía dinheiro suficiente para passar um dia sem o cartão de crédito e pede para ela bloqueá-lo o mais rápido possível. Sua mãe atende ao pedido, mas nesse momento ela tem um pressentimento muito ruim. Ela fica extremamente preocupada com seu filho, pois ele estava agindo de uma forma muito estranha. A mãe desligou o telefone e ligou para o banco, tentando descobrir se isso era possível de se fazer. E o funcionário do banco explicou que o bloqueio temporário de um cartão de crédito e sua posterior reativação eram procedimentos possíveis, sim. Então, ao conseguir fazê-lo, ela imediatamente retornou a ligação para o Lars. No entanto, ao atender, ele se comportou de maneira ainda mais estranha ao telefone, parecendo mais assustado que antes. E por precaução, ela decide reservar um táxi que o levasse até o aeroporto, para garantir que ele já pegasse o voo no dia seguinte. Essa reserva garantiria sua segurança, pois ele teria uma maior probabilidade de chegar em casa no dia seguinte. Sua mãe sugere a Lars que durma e descanse, e eles encerraram a ligação. No entanto, algumas horas depois, ele liga novamente para ela e repete a frase dizendo que há algo errado com o hotel. Ele não especifica o que é, mas afirma que precisava sair de lá imediatamente. Em seguida, ele desliga o telefone e cerca de meia hora depois, às 2:30 da manhã, através de mensagens de texto, ele informa que deixou o hotel, levou todas as suas coisas e está na rua, sendo seguido por 4 homens. Sua mãe fica extremamente preocupada e assustada com essa informação, mas ele desliga o telefone, mais uma vez ficando incomunicável. Por volta das 3 da madrugada, aproximadamente meia hora depois dessas mensagens estranhas, ele envia uma outra mensagem para sua mãe, mas agora com o nome do antibiótico prescrito pelo médico, que era a cefuroxina 500 mg. E ele pergunta à mãe: o que é isso? Mas era apenas um antibiótico como qualquer outro. Então, o porquê dele ter enviado essa mensagem para sua mãe ainda é um mistério. Sua mãe, naquele momento, fica completamente perdida, sem saber o que fazer. Seu filho está enviando mensagens estranhas e dizendo que está se escondendo de 4 homens. Por precaução, ela decide não ligar para ele novamente, com medo de que esses homens descubram sua localização. Enquanto espera por notícias dele, ela, muito preocupada, decide reservar um voo também. Então consegue uma reserva para ele no dia seguinte. O voo sairia de Varna, na Bulgária, às 16:20 da tarde. Então, já era de manhã, no dia 8 de julho, e Lars consegue pegar um táxi e ser levado ao aeroporto. O taxista percebe claramente que algo está errado com Lars, no sentido de que ele está visivelmente abalado, assustado e inquieto. Posteriormente, esse mesmo motorista revelou que também percebeu que Lars estava com as pupilas muito dilatadas.
Quando Lars chega ao aeroporto, ele imediatamente liga para sua mãe e explica por que não ligou antes, mencionando que o telefone dele estava no modo silencioso, pois ele estava tentando evitar as atividades no celular. As ligações acalmaram sua mãe, pois ele informou que já estava no aeroporto e ela se sentiu mais segura com isso, né? Em seguida, ela o instrui a procurar o consultório médico que está disponível em todos os aeroportos, para que ele conversasse com o médico. Ela pede para ele verificar se pode viajar, perguntar sobre seu ouvido novamente ou solicitar uma segunda opinião médica. Lars responde de forma estranha, dizendo que não o deixariam sair de lá, mas não esclareceu a quem ele estava se referindo. Ele também menciona para sua mãe que está todo sujo de terra, pois tinha acabado de se esconder dos 4 homens que o perseguiram durante toda a madrugada. Nesse momento, sua mãe diz a Lars para ir ao banheiro se lavar e ligar de volta para ela assim que terminasse. No entanto, após um tempo, ele não retornou a ligação, e então sua mãe decidiu ligar para ele. Foi quando, de repente, ela ouviu alguns ruídos, parecendo que Lars atendeu a ligação por engano, talvez por estar com o telefone no bolso. Acabou pressionando o botão de atender, pois ela podia escutar vozes distantes e o som de roupas se movendo. Então ela entendeu que ele atendeu sem querer, então ela desligou para que não acabasse com sua bateria. Infelizmente, essa seria a última vez que Lars atenderia uma ligação, pois sua mãe tentou ligar repetidamente e o telefone tocou, mas ele nunca mais atendeu. Com base nas câmeras do aeroporto e no depoimento do médico do aeroporto, sabemos que por volta das 9 da manhã, Lars foi ao consultório médico e teve seu ouvido examinado. O exame durou cerca de 40 minutos e o médico aplicou algumas gotas no seu ouvido e queria dar-lhes alguns comprimidos, mas Lars recusou-se a tomá-los. O médico informou que ele poderia voar naquele mesmo dia sem causar danos graves ao tímpano. No entanto, em determinado momento, um homem vestindo o uniforme de um funcionário do aeroporto entrou no consultório médico. E assim que Lars o viu, ele entrou em pânico e começou a resmungar baixinho, dizendo algo como: "Eu não quero morrer aqui, eu tenho que sair daqui." Então ele se levantou da cadeira e fugiu correndo, deixando todos os seus pertences na sala do médico, ou seja, seu celular, a mala, sua mochila, tudo. Ele correu por todo o aeroporto em direção à saída, passou pelo estacionamento, pulou uma cerca de arame farpado sem se importar com isso e continuou correndo em direção a um bosque que ficava ao lado do aeroporto, até que as câmeras não conseguiram mais capturar sua imagem. A partir desse momento, ninguém mais teve notícias dele, ninguém nunca mais o viu. Quando Sandra viu que Lars não chegou na Alemanha no horário previsto da chegada do avião que ele supostamente teria que ter embarcado, e ela já com essa dúvida inquietante se ele havia ou não conseguido pegar esse voo, obviamente ela comunicou às autoridades o mais rápido possível sobre o seu desaparecimento. E logo no dia seguinte, no primeiro voo que conseguiu, ela viajou imediatamente para a Bulgária. Então uma busca se iniciou. Investigadores foram ao aeroporto junto com a mãe e um detetive particular contratado por ela também. Eles começaram a interrogar o médico que o havia examinado, pois ele era a última pessoa a vê-lo antes do seu desaparecimento. No entanto, o médico mudou sua versão dos acontecimentos por 3 vezes durante o interrogatório. Primeiro, ele afirmou que o homem que entrou na sala trabalhava para a companhia aérea do voo que Lars deveria pegar às 4h20 daquela tarde e que estava apenas procurando por Lars para verificar algo referente à viagem. Mas isso não fazia muito sentido, pois ainda eram apenas 9 horas da manhã, porque alguém daquela companhia aérea estaria procurando por Lars naquela hora, pois ainda era muito cedo e faltavam muitas horas para o horário do embarque. Em seguida, o médico mudou sua história novamente e disse que esse homem, na verdade, era um funcionário de obras do aeroporto, que naquele momento passava por reformas. No entanto, é estranho que um funcionário de obras pudesse entrar no consultório médico sem problemas durante uma consulta. Não faz muito sentido, considerando as regras rígidas dentro de um aeroporto. Na versão mais recente, o médico mudou completamente a história
e afirmou que não sabia quem era aquele homem. Enfim, a mãe de Lars pediu para a equipe responsável da segurança do aeroporto que por favor cedessem as imagens das câmeras de segurança para poder analisar nas filmagens os últimos movimentos de Lars dentro do aeroporto, mas eles responderam que os vídeos não estavam disponíveis no momento e seriam fornecidos posteriormente, que ela aguardasse um pouco. Enfim, quando ela conseguiu ver essas gravações, a mãe afirma que seu filho sabia exatamente o que estava fazendo. Ela conhecia bem seu filho e acreditava que ele havia se escondido num local seguro, pois parecia que ele tinha um plano. É extremamente estranho que hajam tão poucos vídeos das câmeras de segurança disponíveis. Muitos estão faltando, como por exemplo, não há registro em vídeo da chegada de Lars no aeroporto. Ou então quando o médico mencionou que ele pediu para usar o banheiro por um momento. Não há imagens de Lars saindo do consultório. Há uma gravação, por exemplo, onde é possível ver que Lars estava comendo algo, mas não há imagens dele comprando essa comida. Por que será que há tão pouca filmagem disponível? Bom, aliás, a polícia também solicitou as imagens do circuito fechado das câmeras de segurança do hotel onde ele se hospedou na noite anterior. E o que encontraram mais tarde foi que naquela noite no hotel, as imagens mostraram Lars andando de um lado para o outro do corredor e se escondendo no elevador. À 1 da manhã ele saiu do hotel e voltou mais tarde sem que ninguém soubesse aonde ele foi durante esse período. Outro aspecto bastante perturbador está relacionado à bagagem de Lars. Ele escapou deixando todos os seus pertences no aeroporto, que foram entregues à sua mãe. Foi feita uma lista de tudo que estava dentro dessas sacolas, mas a lista estava escrita em búlgaro, enquanto a mãe de Lars sabia russo. E por sorte, o russo e o búlgaro são linguagens semelhantes, então ela conseguiu ler essa lista. Além disso, Lars era muito organizado e costumava guardar todos os recibos das coisas que comprava. Na verdade, ele juntou todos os recibos que posteriormente foram encontrados entre os seus pertences e, inclusive, ele os organizou em ordem cronológica. Ao descobrir esse detalhe, a mãe ficou cada vez mais desconfiada e até o seu advogado começou a fazer considerações estranhas sobre o seu filho, chegando ao ponto de aconselhá-la a parar de procurá-lo. Infelizmente, até hoje, Lars nunca mais foi encontrado. O que aconteceu com ele permanece um mistério. Naturalmente, surgiram diversas teorias em torno desse caso. Uma das teorias é que Lars forjou tudo, encenando seu desaparecimento para poder fugir e recomeçar sua vida. Aqueles que o conheciam sabiam que ele era uma pessoa habilidosa também em várias situações, sabendo pescar, caçar, o que tornaria capaz de sobreviver na mata por um longo tempo. Assim, há quem acredite que ele ainda esteja em algum lugar desconhecido. Pessoalmente, não me convence muito essa teoria, especialmente porque em minhas pesquisas percebi que Lars era extremamente ligado à sua mãe e ajudava a cuidar de seu pai após o AVC que ele sofreu. Tinha uma namorada, estava feliz com sua vida, ele também tinha um trabalho qual ele valorizava muito, a ponto de nem querer tirar férias. Portanto, algo me diz que essa teoria não faz nenhum sentido. Outra teoria é que os antibióticos prescritos a ele causaram reações adversas graves, como alucinações ou psicose. Essa possibilidade é considerada devido à lista de itens que faltavam, incluindo a embalagem desse antibiótico que ele estava tomando. Outra teoria sugere que o antibiótico causou uma reação de paranoia nele, algo que alguns médicos relataram como algo muito raro de se acontecer. Esses efeitos colaterais poderiam explicar os comportamentos estranhos exibidos por Lars. No entanto, é importante ressaltar que tais efeitos são extremamente raros. Uma possibilidade é que quando Lars foi agredido por aqueles rapazes, ele tenha sofrido uma lesão séria na cabeça que não pôde ter sido diagnosticada pelo médico naquele momento. Lesões na cabeça podem desencadear mudanças de humor e de personalidade, o que poderia explicar o seu comportamento.
Uma teoria mais recente é de que os homens que o perseguiram e o atacaram possam tê-lo forçado a transportar substâncias ilícitas ou envolvê-lo em algum tipo de atividade ilegal. A presença de uma pessoa uniformizada no consultório médico perguntando por ele pode tê-lo deixado extremamente nervoso no momento em que estava no consultório e provavelmente foi isso que o levou a fugir desesperadamente naquela hora. No entanto, o paradeiro de Lars continua um mistério intrigante. Houve relatos em 2016 de que a polícia rodoviária encontrou um morador de rua no Brasil caminhando pela BR-364 em Rondônia, que se assemelhava muito a Lars, mas acabou sendo identificado como Anton Pilipa. Ele foi dado como desaparecido no Canadá assim que iniciou um tratamento para esquizofrenia. E com isso não sabe como, mas ele acabou viajando para o Brasil e já estava desaparecido por 5 anos. Apesar disso, pelo menos, Anton foi levado de volta para sua casa e se reuniu com sua família. No ano de 2019, um motorista de caminhão supostamente deu carona para um homem que se parecia muito com Lars. O motorista do caminhão estava partindo de Dresden, na Alemanha, quando ele cruzou com esse indivíduo que parecia um homem que ele já tinha visto em alguns panfletos de pessoas desaparecidas e se lembrou do caso, pois se assemelhava muito com Lars. Ele relatou ter oferecido uma carona para o homem poder sair de Brandenburgo, também na Alemanha. Mas, ao final das contas, essa história não teve nenhum desfecho concreto. Não era possível determinar se aquele indivíduo era ou não o Lars. A mãe dele recebeu inúmeras mensagens de pessoas afirmando que o haviam encontrado em várias partes do mundo. À medida que o caso se tornava mais conhecido, ela começou a receber ainda mais mensagens. E quando o vídeo dele correndo no aeroporto foi publicado no YouTube e viralizou, tendo milhares de visualizações, se tornando o vídeo mais assistido da internet, mais pessoas ainda se interessaram pelo caso e mais teorias surgiram. A mãe de Lars nunca perdeu as esperanças de encontrá-lo com vida, aparecendo em inúmeros programas de rádio e de televisão ao longo de todos esses anos, promovendo o caso de seu filho desaparecido e suplicando ajuda para encontrá-lo. Esses programas foram transmitidos por canais alemães e búlgaros, mas nunca puderam encontrar nenhuma resposta. Mesmo assim, Sandra se recusa em desanimar e continua publicando mensagens nas redes sociais, onde há uma página no Facebook que contém um grupo de 48 mil seguidores. A página se chama Findet Lars Miktang, ou seja, encontrar o Lars. Sua mãe também publica panfletos, periodicamente com retratos desenhados de como ele poderia estar hoje em dia, e divulga em vários lugares da Europa, fazendo todo o esforço possível para encontrar o seu filho desaparecido. Infelizmente, a falta de conclusão e o desconhecimento sobre o que realmente aconteceu com Lars nos deixam perplexos, mas não podemos desistir da busca por respostas e deixar que esse caso seja esquecido. Ajudemos essa mãezinha desolada. Compartilhando esse vídeo também ajuda. O caso de hoje fica por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.